Paz do Senhor, meus queridos. Se você está aqui nesse vídeo é porque provavelmente você precisa liberar perdão para alguém. E esse é o tema do vídeo, né? Só que antes de qualquer coisa eu quero ler uma passagem bíblica. Está em Isaías 49, no versículo 15, que diz da seguinte forma: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esqueceria de ti. E antes de explicar o contexto desse versículo, no caso, né, por que eu estou lendo ele, por que ele é tão... ele tem ligação com o tema desse vídeo, né, que é o perdão, quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus maravilhoso e Senhor nosso poderoso Pai, quero pedir ao Senhor que cada pessoa que veja esse vídeo, que assista esse vídeo, seja tocado, Papai querido, pelo aquilo que eu vou ministrar através da Tua Palavra no coração dessas pessoas. Eu carrego o Espírito Santo de Deus e eu não sou nada além de um canal, sabe, um transmissor daquilo que eu recebo do Espírito Santo de Deus, sabe? Eu sou apenas um transmissor. Então eu peço, Pai querido, que não seja eu falando, não seja coisas da minha cabeça, mas seja, Pai querido, seja eu direcionado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? E que pessoas sejam tocadas através da palavra que eu vou contar aqui, né? Através da reflexão que eu vou trazer aqui, contando um pouco também da minha história. E peço, Pai querido, que cada pessoa que assista esse vídeo seja tocada. Só o Senhor Deus sabe a necessidade de cada um, o que se passa no coração de cada pessoa, quais são as coisas que elas precisam superar, quais barreiras devem ser quebradas, quais grilhões, quais correntes precisam ser destruídas. E o Senhor Deus sabe. Eu peço, Pai querido, que tudo aquilo que não provém de Ti que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Pai querido, cada pessoa que vai ver esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero contar uma experiência minha. Eu tive uma infância, digamos assim, um pouco difícil. E principalmente ali a adolescência e juventude. Onde eu vivi num lar instável e onde meu pai, temente a Deus, indo para a igreja e tudo mais, e a minha mãe, quando tinha mais ou menos 12 anos de idade, abandonou a fé, começou a se tornar uma pessoa bem difícil para nós, sabe? Se deixou ser usada pelo inimigo e tudo mais. E basicamente ela, sabe, destruiu a nossa família, destruiu o nosso sobrenome, digamos assim, sabe, a nossa reputação. Foram muitas humilhações que eu passei, que meu pai passou. Eu olhei nos olhos da minha mãe e eu vi prazer nos olhos dela em ver a minha tristeza, em ver o meu mal, em ver o meu vitupério, a minha humilhação. E diante disso, sabe, a pessoa que eu mais amo na minha vida, né? A minha própria mãe, sabe, se virando contra mim, se virando contra o meu pai e buscando destruir a nossa vida, isso trouxe, digamos assim, um sentimento muito ruim para mim, sabe? Eu tô contando isso aqui porque talvez tenham pessoas que já passaram por algo parecido. Às vezes pode não ser sua mãe, mas pode ser seu pai que de repente te abandonou quando era criança, algo parecido. Essa experiência pode servir para você. E diante do que a minha mãe fez para mim, para nossa família e tudo mais, isso foi criando, digamos assim, um rancor no meu coração. E durante alguns anos eu tinha muitas discussões com a minha mãe, muitas brigas e tudo mais. E não era uma questão de eu estar errado ou não estar errado, mas era uma questão de rancor. E não existe nenhum álibi, não existe nada que justifique você ter rancor de alguém. Por mais que essa pessoa tenha feito muito mal para você. E por muitos anos eu tive rancor, tive mágoa,
sabe? Eu olhava para nossa casa, sabe? O nosso lar destruído, sabe? As humilhações, tudo que eu passei na minha vida, a adolescência, poxa, terrível que eu tive, tudo mais, e o quanto me prejudicou todas as situações que eu enfrentei dentro da minha casa. E eu tinha um rancor no meu coração com relação à minha mãe. E eu lembro de ir na igreja e eu ver uma pregação e o pregador falar assim, isso era um congresso de jovens, ele dizer, enquanto você não perdoar, sua vida não vai andar. Você vai fazer vestibular, você vai fazer Enem, você vai fazer o que for, e você não vai conseguir passar, as coisas não vão dar certo. E não é nem porque você não tem a capacidade, mas é porque você não libera perdão. É aquele que não libera perdão, ele está aprisionado, sabe? Ele está nos grilhões, ele está acorrentado, sabe? Pelo aquele rancor, pelo aquele sentimento ruim. E eu lembro de chorar naquele congresso e tudo mais na igreja, e olha que eu não sou de chorar. E depois fui lá e pedi perdão para minha mãe, e a partir daquele dia as coisas mudaram. Nunca mais tive discussões com ela. Hoje em dia não tenho mais nenhum tipo de rancor. E minha vida começou a andar, sabe? Parece que aquela trava que havia foi quebrada. Parece que aquela corrente que havia foi destruída. E às vezes você está assim na sua vida, sabe? E eu lembro de Deus falar comigo nessa passagem aqui. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esqueceria de ti. Ou seja, só mãe que te gerou, sabe? Se porventura ela se esquecer de você, o que é extremamente difícil, se porventura ela fizer mal a você, buscar sua destruição, como foi no meu caso, todavia Deus não se esquece de você. Você tem um pai que não se esquece de você, sabe? E eu lembro de ler essa palavra e eu falar, poxa, eu tenho um pai que me ama, um pai que não vai trair a minha confiança, um pai que não vai me virar as costas, um pai que não vai ter alegria de ver a minha humilhação, a minha tristeza. E depois que eu perdoei a minha mãe, minha vida começou a andar e nunca mais tive nenhum problema com relação a ela. E não porque ela mudou comigo, mas porque eu liberei perdão. Ela continua do mesmo jeito, mas eu liberei perdão e eu já estou liberto de tudo isso, de todo sentimento ruim. E às vezes a sua vida pode não estar andando exatamente por causa disso, porque você não quer liberar perdão, ou melhor, porque você não consegue, porque eu sei o quão difícil é. Eu lembro do dia que fui pedir perdão para ela, fui falar com ela, minha voz embargou, comecei a chorar e ela sequer teve uma reação, nem se importou. Mas eu ali, naquelas lágrimas que eu derramei, parece que eu tirei um peso das minhas costas, sabe? E era o peso do rancor, do ódio, da mágoa. Tudo aquilo ali saiu naquele momento. Eu convido você hoje. Não sei quem foi que te fez mal. No meu caso, infelizmente, foi a pessoa que eu mais amei na minha vida. Mais amo na minha vida, que é a minha mãe. Não sei quem foi no seu caso. Se foi o teu pai que te abandonou quando era criança, se for... não sei. Mas eu digo uma coisa para você, libera perdão hoje, para que você seja liberto dessas correntes e a sua vida venha começar a andar. Eu contei aqui a minha experiência, porque eu acredito que talvez tenham outras pessoas que já passaram por isso, por questões relacionadas a não conseguir liberar perdão e a ter rancor. Só que a sua vida não vai andar enquanto você... Sabe, porque você está acorrentado. O rancor, o ódio, a raiva, a mágoa te acorrenta, sabe? E você nunca vai conseguir sair do lugar que você está enquanto você estiver com esse sentimento. Deus não vai te abençoar enquanto você estiver com esse sentimento. Porque no dia que ele ceou com os seus discípulos, no dia que ele partiu o pão, que ele distribuiu o cálice, foi o mesmo dia que ele foi traído por Judas. E ele não falou coisas ruins para Judas, mas no último minuto ele ainda fez um gesto de amor a Judas. Libera perdão. Não sei para quem que você tem que liberar. Já são mais de 11h30 da noite, eu tô aqui gravando esse vídeo, mas eu precisava gravar. Libera perdão, sabe? Libera perdão e seja liberto dessas correntes, daquilo que te aprisiona. E você vai ver que a sua vida vai começar a andar a partir do momento que você fizer isso. Que Deus te abençoe e cuide de você, cuide da sua família e abençoe tudo aquilo que você colocar as mãos para fazer.
Que Deus te abençoe.